Em nome da falange de Eurípides Bassanufo, de Deus e Cristo da Caridade, vamos passar esses minutos de energia positiva para podermos evoluir no pensamento do Evangelho segundo o Espiritismo. Vou falar sobre a introdução do Livro dos Espíritos. Por que na introdução? Porque o que é a introdução? A introdução é um texto breve que antecede a obra escrita, é a apresentação do assunto que será discutido. E Allan Kardec ele introduz, através do Livro dos Espíritos, algumas máximas que a gente pode extrair. Porque para a gente entender a doutrina dos Espíritos, nós temos que entender o valor de algumas palavras, nós temos que entender o significado de algumas palavras. Que tem dois ensinamentos, chama Kardec, é amai-vos e instruí-vos. O instruí-vos, o que é? É nós estudarmos. Para nós estudar, nós temos que conhecer as palavras, o significado, para a gente poder aprofundar o conhecimento. Nessas duas máximas, todas as verdades se encontram nelas, todas as verdades cristãs do cristianismo. Os erros que originaram depois são interpretações humanas, né? E como o Livro dos Espíritos não é uma obra humana, ela é uma obra dos Espíritos, então ela vem com as verdades que a gente pode usufruir, desde que nós não levamos para uma interpretação pessoal, mas sim uma interpretação ampla, né? Então, como já disse, a introdução é um breve antecedente da obra escrita, é a apresentação, para melhor a gente compreender a passagem do Evangelho e o necessário conhecer o valor, o significado das palavras, né? Por exemplo, nós temos aqui a palavra diabo, né? Diabo, o que é diabo que a gente hoje faz? Diabo há 2000 anos na época de Cristo, ele significava adversário. Então, quando Cristo dizia tirar o diabo do corpo, é tirar o seu adversário, seus pensamentos ruins, sua maldade. Com o tempo, a personagem se transformou o que é hoje, aquele com garfo, com rabo, né? E no fogo do inferno, é a mesma coisa. O inferno, o que é o inferno? O inferno é a nossa consciência com pensamentos ruins, como o céu é a nossa consciência com os pensamentos bons. Então, esse significado das palavras é importante para a gente compreender a doutrina e ter o conhecimento. Outro exemplo que a gente pode dar, 500 anos antes de Cristo, na época de Sócrates, demônio. Demo era a voz que Sócrates escutava, indicando as coisas, as teses que ele escrevia. Ele tinha uma orientação. Hoje a gente sabe que é o seu guia espiritual, que é os bons espíritos que ditavam para ele aquele conhecimento, né? Mas na época ele chamava de demo. Então o demo falava com ele. Ele até falava do demo bom e demo ruim, que era o lado que contava as coisas boas e as coisas ruins para ele, que ele distinguia o que era o bem e o mal, né? Então a igreja medieval transformou isso em coisa ruim, demônio. A gente pensa em demônio e pensa em coisas ruins, mas não. O demo lá naquela época era outro significado. Assim como o diabo era adversário, o demo era a voz que Sócrates escutava para poder transmitir suas teorias, que até hoje são usadas e estudadas, né? Então, baseado nisso, nós vamos hoje falar da instruí-vos. Por que instruí-vos? Porque a gente tem que se instruir, tem que estudar a doutrina para poder entender e até ter a nossa consciência, o nosso significado. Não adianta vocês ficarem com a palavra, com a minha palavra, com de outros expositores. Não, nós temos que ler, estudar e interpretar da nossa forma. Como nós estamos em estágio, cada espírito está num estágio diferente, cada espírito tem o seu momento, nós temos que estudar nós temos que ouvir palestras, nós temos que ler e ter as interpretações. E com o tempo aperfeiçoando, porque essas interpretações mudam. Nós podemos ter uma interpretação hoje de um entendimento de uma circunstância, de uma parábola de Cristo, daqui a pouco ter outra. Cristo falava em parábolas exatamente por isso, porque as pessoas não tinham o conhecimento, né? Então nós vamos falar hoje assim sobre a palavra amor, né? O que significa o amor hoje? O amor hoje, hollywoodianamente, nos filmes é sexo, né? Não, o amor é um sentimento de desejar bem a outra pessoa, né? Aí depois criar o amor de verdade, o amor doentio, o amor falso. Não, o amor é o amor. O amor é o que o Cristo veio ensinar. É amai-vos a todos, amai-vos os inimigos, como a ti mesmo. Exatamente, o amor é muito amplo, é um sentimento. Então, amor é só
é o relacionamento de um marido e mulher, filhos. Não, o amor é tudo, é todo o sentimento do bem. Isso é amor. Então, tem o amor interpretado hoje devidamente, porque a gente foi, com o tempo, né, a gente foi mudando. E esses paradigmas têm que ser mudados. A gente tem que parar de pensar no amor como simplesmente uma forma e como mais ampla. Então, essa mudança de paradigma, essa mudança dos nossos pensamentos que tem que ser feita para a gente poder começar a entender a palavra, né? Dizer, você tem que amar, tá? Mas o que é o amor, né? Amar, perdão, né? Perdão, a gente, com o tempo a gente diz esquecer. Não, perdão não é esquecer. É um processo, o perdão é um processo intencional e voluntário. Então, de deixar de lado a emoção negativa. Isso é o perdão. Agora, por exemplo, eu vou esquecer que alguém cometeu, agora estamos falando muito nesse caso do estudo da menina de 10 anos, ela vai esquecer isso? Não, ela vai esquecer, porque pode acontecer novamente. Esse espírito, essa criança, ela vai ter que perdoar, mas mudando as suas emoções negativas, que foi uma coisa horrível, né? Uma maldade que foi feita com ela, e ela não vai poder esquecer, ela vai ter que simplesmente mudar a sua emoção, né? Não ficar com essa, porque o que acontece se ela não esquecer, se ela não perdoar, né? Só esquecer vai acontecer de novo, porque tu vai saber que aquilo ali é ruim. Tu tem que mudar o teu sentimento negativo e passar à frente, mas não esquecer. Então a gente pega a palavra perdão é esquecer, vamos esquecer o que o outro fez. Não, nós vamos perdoar, porque a gente está perdoando geralmente a si mesmo. Né? Porque o mal que é feito é para ti. Quando tu não perdoa, no caso, quando tu não muda o sentimento negativo, você está se prejudicando. É isso que acontece com a palavra. Livre-arbítrio, né? Livre-arbítrio é eu fazer o que eu quero. Não, livre-arbítrio não é eu fazer o que eu quero, é uma livre escolha, né? Claro que tem as escolhas boas, as escolhas ruins que a gente faz, todos nós fazemos, porque nós não somos espíritos perfeitos, nós estamos em aperfeiçoamento. Nós não somos espíritos imperfeitos, nós somos espíritos em aperfeiçoamento, isso é importante. É outra palavra que diz, mas sou espírito perfeito, então assim eu não me modifico. Não, nós somos espíritos em aperfeiçoamento. Outros vão se aperfeiçoar mais rápido, outros mais devagar, mas nós vamos nos aperfeiçoar. Quanto tempo? Essa é a incógnita que cada um vai ter o seu tempo, exatamente, porque cada um tem o seu tempo, cada um tem sua fase de aprimoramento, de conhecimento. Né? E por isso nós temos que instruí-los, por isso que nós temos que estudar. Então essa é a palestra de hoje, é instruí-los. Por que instruir? Né? Porque é a importância, né? O grande diferencial do ser humano é a capacidade de tomar decisões, né? Então, livre-arbítrio é a pessoa que... livre-arbítrio quer dizer livre é liberdade, né? E arbítrio é a pessoa que vai a algum lugar. Então, tu tem a capacidade de ir a algum lugar. E isso acontece somente com o ser humano. O livre-arbítrio foi dado por Deus somente para o ser humano. Por quê? Porque ele tem consciência, né? Ele está consciente. Então isso é importante, é diferencial nosso de todos os outros animais na Terra, que é o livre-arbítrio, que é uma coisa importante. O livre-arbítrio, eu até conto uma historinha numa palestra, que o livre-arbítrio é uma criança entrando numa loja que o pai prometeu um presente, né? E ele vai direcionando, é exatamente isso. Deus direciona nós, o livre-arbítrio Deus direciona, nós temos só que ouvir o nosso dedo, a nossa vozinha lá, boa, dizendo onde nós temos que ir e se guiar. E daí tem todas as etapas que a gente conhece hoje, como faz para chegar, com amor, né? Com oração, com pensamento positivo, com todas as qualidades, né, que a gente tem hoje positivas para a gente poder chegar lá na nossa plenitude, né? E Cristo veio para nos libertar. Então, Cristo veio libertar do quê? Cristo veio libertar nós da crueldade e da ignorância. Nós estávamos na escuridão, na ignorância. Cristo veio, encarnou na Terra, ficou 33 anos conosco, exatamente para nos libertar da ignorância, né? E como é que se liberta da ignorância? Através da instrução, através do conhecimento. Para nós termos toda essa doutrina que nós temos disponível hoje, que é a doutrina dos espíritos, não é dos homens, que os homens são errôneos, né? A doutrina não, né? Porque exatamente por isso. Então, outra coisa que eu vou falar, então, eu já falei do amor, falei do perdão, do livre-arbítrio e da consciência, né? O que é a consciência daí? Mas vai ficar gravado na consciência. Vai ficar gravado na consciência tudo que nós fizermos, com amor. Então, quando nós damos um exemplo assim, vem uma criança com 3 anos, 4 anos,
e já sabe tocar piano, sabe tocar um instrumento, porque aquilo está gravado na consciência de outras encarnações, né? Não é nada sobrenatural, não é nada, é que nós não temos o conhecimento. Quando não tem o conhecimento, a gente acaba não sabendo porque, de onde que vem aquela qualidade. Então, uma criança de 3, 4 anos, a gente fica admirado, toca piano, porque ela amava em outra encarnação tocar piano, ela amava conhecer aquilo. Então ela tem na consciência, gravada na consciência. A consciência é a coisa mais estudada hoje pelos cientistas da área médica, né? Ela é subjetiva, autoconsciência, sabiência. Então o assunto pelos cientistas, filosofia, psicologia, neurologia, ciência cognitiva, eles estudam isso porque é uma coisa impressionante. De onde que vem? Quem não é reencarnacionista, ele não consegue chegar nisso. A gente hoje entende por quê? Porque através de André Luiz, né, do Emmanuel e Chico, nosso querido Chico, trouxe tantas obras, mais de 500, exatamente trazendo essa ciência, principalmente André Luiz nas suas 13 obras, fala exatamente da parte da consciência. E Joana de Ângeles, através do nosso amado Divaldo, também traz muito da consciência, né, da parte da filosofia, da psicologia, porque isso está tudo ligado. Quando nós temos que estudar filosofia, psicologia, neurologia, é tudo a parte da mente, da consciência, que nós ainda não conhecemos 1%. E quando nós conhecermos 100%, nós vamos estar na plenitude e entender tudo isso. Por isso nós temos que continuar estudando, instruindo, né? É onde fica gravado, inclusive, a próxima encarnação, né? Quando nós estamos hoje trabalhando, nós temos que aprender a fazer um crochê, temos que aprender a mexer no computador, temos que mexer nas tecnologias, né? Aprendermos sobre ciência, sobre o corpo humano, tudo que nós estamos aprendendo, nós estamos gravando, que nós aprendemos com amor, que nos instruímos com amor, nós vamos levar para a próxima encarnação, né? Isso não é uma promessa, isso é uma certeza, tá? Isso está nas obras de André Luiz, está nas obras de Joana de Ângeles, que nos dizem isso e provam isso já com os espíritos um pouco mais elevados, um pouco mais instruídos, né, que são os que já gravaram várias coisas, né? E se aproveitarmos para estar em estágio diferente, nós temos que aproveitar então esse amor, esse que nós amamos, para poder gravar e levar as coisas que nós amamos. Então, coisas boas, vamos amar coisas boas, né? Porque assim como, mas como é que nasce também um delinquente? Também, porque ele matava, tinha prazer em matar e aquilo ficou eternizado e chega também o espírito com coisas ruins. Não fica gravado só aprender a tocar piano, flauta, coisas ruins que nós fizemos insistentemente. E também fica gravado as coisas ruins. Por isso que nós temos ainda, uma criança tão malvada, um espírito que vem parece que está tão revoltado, exatamente porque ele continua, né? E para terminar aqui então, a doutrina dos espíritos é uma doutrina consoladora, né, que está a consciência. Mas é importante a gente ler, além que eu falei aqui da introdução, né, que na introdução temos os itens, objetivo da obra, do Evangelho segundo o Espiritismo, a autoridade da doutrina, que é o item 2, esse item 3 que eu estou lendo aqui, as notícias históricas. Dentro das notícias históricas, nós temos várias palavras ali na introdução da obra. Diz assim, o que é samaritanos, o que é nazarenos, republicanos, tem várias, né, fariseus, explica sinagoga, escribas, tudo que está no Evangelho, ali está explicando as palavras. Por quê? Porque nós temos que entender o que são essas palavras. E assim como nós temos que entender a palavra amor, perdão, consciência, livre-arbítrio, né? Então, nós conseguimos, além de introdução do Livro dos Espíritos, é bom a gente ler o prefácio, tá? O prefácio é bem curtinho e é o Espírito de Verdade que dita. Então essas coisas são importantes, porque a gente lê tanto, a gente fala tanto que a doutrina dos Espíritos do Evangelho é a parte moral, né? É aqui nós estudamos, aqui nós temos que aperfeiçoar, que é a parte moral, mas nós temos antes entender a parte moral, entender porque o motivo que tem aqui todo esse Evangelho, todas essas 5 obras decodificadas por Kardec, porque que ele veio para nos trazer, para nos clarificar um pouco esse momento e a gente poder evoluir um pouquinho mais nessa encarnação para chegar na próxima um pouco melhor. Que assim seja, tenha uma boa noite e cada um dos lares receba essa
luz, esse pontinho de luz, e transmita essa luz também para todos. Que assim seja.